O Câmara Repórter está de volta e neste mês de novembro a campanha é de prevenção do câncer de próstata. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio o médico urologista Rodrigo Holanda. Doutor Rodrigo, seja bem-vindo ao Câmara Repórter. Muito obrigado pela oportunidade, Larissa. Doutor, e falando sobre câncer de próstata, quais são as estatísticas que o Instituto Nacional do Câncer, enfim, os especialistas trabalham sobre esse assunto? Então, para esse ano, né? O câncer de próstata ele é muito prevalente. 1 em cada 6 homens, ao longo da vida, vai ter câncer de próstata. Então, você vê a dimensão, a incidência, né, dessa doença. A cada 40 minutos, um paciente morre de câncer de próstata no mundo. Isso fala em estatística mundial. E a cada 7 minutos, um é diagnosticado com câncer de próstata. É um câncer que pode ser prevenido? Assim, a gente fala de prevenção, mas a gente sabe que para boa parte dos cânceres, prevenção não existe. O que existe é um diagnóstico precoce. Mas no caso da próstata, é possível a prevenção? Então, exatamente. Esse termo prevenir, ele pode ser interpretado como evitar, né? Sim. Mas no caso do câncer de próstata também não é a realidade. Você vai ter um diagnóstico precoce. Você vai prevenir a morte pelo câncer de próstata. Se você não diagnosticar precocemente, ele vai evoluir e não vai ter mais chance de cura. Então, a prevenção, o termo prevenir para o câncer de próstata é prevenir doença avançada. Então, você não tem o que fazer, assim, não é o PSA e o toque que vai evitar que você tenha o câncer de próstata. Ele vai prevenir que você não diagnostique precocemente, evolua e tenha diminuição de sobrevida decorrente da doença. Então, a prevenção nesse caso é diagnóstico precoce. E a partir de qual idade os homens devem começar a se preocupar, enfim, buscar o médico para fazer esse monitoramento? Perfeito. Se você considerar em termos de raça, o branco, sem história familiar de câncer de próstata, de primeiro grau principalmente, ele pode começar o rastreio aos 50. E ele vai até os 75 anos. Se até os 75 anos não for diagnosticado a doença, você pode, por opção, a estatística mostra que você não vai ter diminuição de sobrevida se você parar de fazer o rastreio. Então, 50 aos 75. Agora, o negro ou o paciente que tem histórico familiar, principalmente de parentes de primeiro grau, ele tem que começar com 45. O problema é que no Brasil, o branco sem estar miscigenado é muito raro. Sim. Então, se você tem algum na sua árvore, né, genealógica familiar, você tem algum negro, comece aos 45. Porque para os negros a incidência é maior? Estatisticamente, a raça ela tem mais predisposição, a raça negra, a ter câncer de próstata. E doutor, quais são assim, os primeiros sintomas que indicam que, não necessariamente um caso de um câncer, mas que a próstata está alterada? Quais seriam os primeiros sinais? Isso é uma grande confusão que o paciente faz e às vezes evita, vamos dizer, impede que ele vá procurar. Porque ele diz assim, eu não estou sentindo nada, né? Por que eu vou fazer? Se eu estiver sentindo alguma coisa, eu procuro. Sendo que essa não é a realidade. O câncer de próstata, a doença câncer de próstata, ela é assintomática. Então, na fase que ela vai ser diagnosticada, tratada e curada, que é a taxa de cura na doença inicial de 90%, ela é totalmente assintomática. O que traz sintoma prostático é outra doença, é a hiperplasia benigna de próstata, não tem nada a ver com câncer. Sim. Então, às vezes, o paciente bastante sintomático, que está urinando ruim, que está até com sonda, porque não urina mais, ele não tem câncer. Em contrapartida, uma pessoa que urina normal, sem qualquer sintoma, pode ter o câncer de próstata. Então, não se deve aguardar sintoma, porque, via de regra, o câncer de próstata, aquele que pode ser curado, ele é assintomático. Doutor, como a gente aqui também, nesse processo de esclarecimento, né, de levar a informação para quem nos assiste, nesse caso o público masculino, para a gente também buscar quebrar esse tabu. Às vezes os homens ficam preocupados, tem que necessariamente fazer o exame de toque, sempre tem que fazer, ou, enfim, é recomendado que se faça os dois, ou apenas o de sangue, né, o PSA que se chama, é necessário fazer? Como é que é isso? O screening, o rastreio que é o que a gente faz, ele é baseado em PSA total e toque. Um não exclui o outro. Se você tem um PSA normal e um toque alterado, você tem que progredir a investigação, seja com ressonância ou até com biópsia de próstata. Se você tiver os dois alterados também. Então você tem que ter os dois normais para você dizer, tá tudo bem, o screening acabou aqui, você não precisa progredir com ressonância, com biópsia. Outros exames. Sendo que se você fizer o PSA anualmente e o toque bienalmente, ou seja, a cada 2 anos, é suficiente.
Então, o toque anual, ele pode ser feito, mas se você fizer a cada 2 anos, fazendo o PSA anualmente, já está ótimo. Doutor, e falando em próstata mesmo, né? Por que ela é tão importante, né? Ela é uma glândula, é isso? Ela faz parte do sistema reprodutor masculino, né? Ela é responsável por produzir 80% do ejaculado. Então, 80% do que o homem ejacula vem da próstata. Esse líquido ele vai nutrir e permitir a migração do espermatozoide dentro do sistema urinário feminino. Então, a próstata é essencial para a reprodução. Sim. A função maior dela é essa. Então, por isso que é importante fazer esse acompanhamento, enfim, a partir das idades que o senhor citou aí, isso. 50 anos para quem não tem caso familiar, não é negro, e 45, né? Para quem tem já casos na família. Por isso que é tão importante fazer esse monitoramento, porque isso realmente mexe com a atividade sexual masculina, uma vez diagnosticado o câncer. O câncer de próstata, como eu lhe falei, não tem sintoma algum, mas se você pensar em tratamento, podem haver sequelas, né? O tratamento do câncer de próstata, ele é bem variado, depende do tipo. Então, vamos dizer que o paciente teve o screening positivo, ou seja, o PSA alterado ou o toque alterado. Sim, só um parêntese. 10% dos pacientes com câncer de próstata têm PSA normal. Ele é diagnosticado pelo toque, mais uma importância do toque. Então, voltando. Se você foi triado positivamente, fez uma ressonância de próstata, da ressonância fez a biópsia e diagnosticou um câncer, ele tem um tipo. Então, dependendo do tipo patológico, ou seja, de microscópio do câncer, do seu PSA no diagnóstico e do toque, se ele é alterado ou não, existem várias opções de tratamento. Dentre elas, não fazer nada. A gente chama de vigilância ativa. Então, o paciente classificado, levando em consideração esses 3 fatores, em muito baixo risco ou baixo risco, ele pode optar por vigiar esse câncer. Vigiar como? Com PSA, com toque, com exame clínico, com ressonância, com outras biópsias, a cada 6 meses, dependendo do caso. Essa progressão, esse câncer de muito baixo risco ou baixo risco, muitas vezes ele não progride e não vai trazer diminuição de sobrevida. Se não vai trazer diminuição de sobrevida, não precisa ser tratado. Então, o acompanhamento é suficiente. Mas existem cânceres de próstata, dependendo desse tipo, que é a classificação, que são obrigatoriamente, são necessários serem tratados. E as opções são cirurgia ou radioterapia. A taxa de cura dos 2 procedimentos é idêntica, a taxa de cura é igual. As sequelas são semelhantes também. E a principal sequela é impotência, você falou do distúrbio sexual, né? Impotência sexual, e incontinência urinária, perder urina sem sentir. Tanto a radioterapia como a cirurgia podem trazer essas consequências, entendeu? Mas o câncer em si não causa isso, mas o tratamento pode causar. Então, gente, realmente os homens têm que serem sensibilizados em relação a essa questão e até falando assim, que não é de hoje que se realiza essa campanha do Novembro Azul. O senhor, como especialista da área, como urologista, tem percebido uma maior procura com o passar dos anos? Assim, os homens têm procurado mais, enfim? Com certeza. E o mês de novembro, realmente, o consultório fica bem cheio. Os pacientes aproveitam, né, a campanha do Novembro Azul e deixam para novembro o screening prostático. Então, realmente, tem uma penetração na sociedade bom, né, a campanha, né, o mês de conscientização, que é o mês de novembro, acaba aumentando realmente a procura. Essa procura. Então, bom saber que os homens estão despertando mais em relação... Mas existe muito ainda preconceito, medo, receio. Por isso que a informação é tão importante. E no fim do mês, encerrando as atividades, tem um mutirão que vai acontecer, é isso? Conta para mim. Todo ano, a gente está na 2ª edição. A clínica, né, a nossa clínica, faz uma ação social em que a gente atende pacientes gratuitamente, faz o exame clínico gratuito e o paciente também ganha o PSA, a dosagem do PSA. Sim. E consegue fazer um screening prostático completo. Vai ser dia 30, as vagas são limitadas. É só ligar depois no telefone da clínica, depois alguém quiser Pode ligar. Dizer o nome da clínica? É o Urogrupo, né, é o 3301-3500. As meninas vão marcar lá, as recepcionistas, vai indicar o laboratório. O paciente vai dia 30 e é atendido, né, totalmente nesse foco aí da próstata e já tem seu screening garantido antes. São 150 vagas. Dia 30 de novembro, vai ser o dia todo? Como é que vai ser? Dia todo, vai ser das 8 da manhã às 18 horas. Os 150 pacientes vão ser atendidos nesse período. No telefone as recepcionistas vão dar todas as orientações. Então é bom já ligar, né? Para garantir a vaga. As vagas são limitadas, exatamente. Tá bom, então eu conversei aqui sobre a prevenção do câncer de próstata
com o médico urologista Rodrigo Holanda. Doutor, obrigada pela sua participação. Obrigado a você pela oportunidade. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você de casa, obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar nesta quinta-feira com mais notícias do Legislativo Natalense e também sobre o que acontece na nossa cidade. Tchau!